5 coisas que eu faria se eu quisesse aprender inglês de forma definitiva em 2025. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Carol, sou professora de inglês e trabalho exclusivamente online desde 2020. Ao longo desses anos, trabalhando com alunos particulares, eu pude perceber algumas coisas que são cruciais para o desenvolvimento constante, contínuo e realmente efetivo do segundo idioma. No caso aqui, a gente vai focar um pouquinho mais no inglês, porque é o que eu domino, mas isso se aplica para outros idiomas que você quiser estudar também. Então, ao longo desses anos, eu trabalhei com alunos de diversas, vamos dizer assim, áreas da vida, né? Então, eu tive alunos que são médicos, eu tive alunos que são engenheiros, alunos que trabalham viajando o Brasil, alunos que trabalham dando aula para crianças, enfim, tive alunos de diversas profissões com diversas rotinas. E uma coisa que é comum a todos eles é que, independente da rotina que eles tinham, eles acharam algum jeito de trazer o inglês para o dia a dia deles. Então, a primeira coisa que eu faria, se eu quisesse realmente aprender inglês de fato, de maneira constante, né, de maneira contínua, realmente ao longo do tempo, sem parar, eu primeiro olharia para minha rotina. Então, abriria assim, de maneira bem honesta, o que que eu faço todo dia e aonde que eu consigo trazer o inglês. Não necessariamente onde que eu tenho tempo livre, mas, por exemplo, digamos que eu sou uma gerente de uma empresa e parte do meu modo de estar em contato ali com as atualizações da minha indústria é que todos os dias eu leio uma newsletter sobre as últimas notícias aí da minha indústria, ou então, por exemplo, eu tenho um hábito de todas as manhãs dar uma olhadinha em como é que tá o mercado mundial e tudo mais, ver notícia e tudo mais. O que que eu faria? Ao invés de eu pegar e tentar mudar toda a minha vida, mudar a minha rotina, não, eu pegaria exatamente esses momentos em que eu vejo que tem uma oportunidade para trazer o inglês. Então, por exemplo, eu leio notícias todos os dias pela manhã. Ao invés de todos os dias eu fazer isso em português, eu faria um combinado comigo mesma de que pelo menos uma vez por semana eu faria isso em inglês. Ou 2 vezes por semana. Ou todos os dias da semana, se eu quisesse ser um pouco mais atrevida, assim. Mas eu faria um combinado inegociável e aí, ao final da semana, opa, eu consegui, né? Por exemplo, eu estabeleci ali que 3 vezes na semana seria 100% em inglês essa leitura. Então, se eu conseguir, beleza, semana que vem eu tento aumentar uma. Ou não, essa semana foi impossível, só consegui fazer 2 vezes. Beleza, semana que vem, mira nessas 2 vezes. Então, esse é o primeiro passo. Olhar para minha rotina e ver onde que eu consigo inserir o inglês na rotina que eu já tenho. Porque um erro muito comum quando a gente começa a estudar algo novo, ou quando a gente começa a desenvolver um projeto novo, enfim, é que a gente quer abrir buracos, assim, abrir lacunas na nossa agenda e tacar aquela coisa ali dentro. Só que isso, ao longo do tempo, para adultos que têm responsabilidades, que têm contas para pagar, acaba ficando meio inviável, assim. Pelo menos é o que eu vejo, né? É o que eu vejo que acontece muito e é um erro comum, porque a gente fica super animado, enfim. Mas é mais garantido você pegar as oportunidades que você já tem, das coisas que você já faz. Então, sei lá, se você é um cara que curte muito futebol, tenho certeza que você acompanha as contratações, as mudanças de contrato. Por que não, uma vez por semana, você se comprometer a procurar uma notícia sobre o teu jogador favorito em inglês? Então, é uma excelente estratégia, né? Buscar na rotina que você já segue, nas coisas que você já faz, onde você pode colocar o inglês. A segunda coisa que eu faria é focar na habilidade que eu mais tenho dificuldade. Então, por exemplo, tem muita gente que chega para mim, assim, para fazer aula particular e fala: Carol, eu até entendo quando os gringos falam devagar, assistindo um filme legendado é tranquilo e tal, mas às vezes que eu viajei foi praticamente impossível entender o que eles falavam na hora da conversa, assim, no dia a dia, né? Por exemplo, em restaurante ou em mercado, enfim. Então, eu começaria por essa habilidade que você tem mais dificuldade, né? Se você tem mais dificuldade de entender o que estão falando, eu focaria nisso. Então, 75% dos meus esforços seriam para aquela habilidade. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz práticas ativas. Não adianta você achar que para você melhorar a tua audição, basta só você ouvir, botar alguma coisa ali tocando no fundo e, tipo, ficar assim, só deixar rolando e fazer outra coisa, né? As coisas têm que ser um pouco mais ativas, você tem que estar um pouco mais envolvido para realmente ser efetivo. Então, o que eu faria eu acharia coisas que me agradam de ouvir, né? Então, notícia, ou podcast, ou enfim, e eu faria uma prática ativa. Então, eu vou pegar um trecho de 1 minuto, e eu vou ouvir, eu vou prestar atenção em quais conexões que são feitas. Por exemplo,
Quando um gringo vai falar eu não sei, ele não fala I don't know. Ele fala I don't know, I don't know. Então eu prestaria muita atenção nessas conexões e eu teria um dicionáriozinho meu, assim, um caderninho meu, onde eu anoto todas essas conexões. Então ele não fala I don't know, ele fala I don't know. Ele não fala how are you, ele fala how are you. E essas conexões. E aí, na hora de eu falar, eu buscaria também imitar esse jeito que eles falam, porque aí meu cérebro já ia entender que aquilo é uma coisa só. Então, na hora que eu ouvir, fica mais fácil de identificar, porque eu já falei aquilo, meu cérebro já se acostumou, enfim. Então, priorizaria a habilidade na qual eu tenho mais dificuldade e faria práticas ativas, tá? Esses são os itens 2 e 3 da minha lista. Então, priorizar a habilidade que você tem mais dificuldade e fazer práticas ativas. As práticas ativas, elas diferem muito de uma prática mais passiva, assim, de uma prática onde você não está tão envolvido, porque na prática ativa, você tem que produzir alguma coisa. Quando você vai aprender a dirigir, por exemplo, e você vê o professor da autoescola falando, olha, para você iniciar o seu procedimento ali na prova do Detran, tem alguns passos que você precisa seguir. Então, por exemplo, você vai colocar o cinto de segurança, você vai ajustar os espelhos e tudo mais. E aí, só depois que você tiver com tudo acertadinho, aí que você vai girar a chave da ignição, né? Uma coisa é ele falar isso, outra coisa totalmente diferente é você ir lá no carro e fazer isso, né? Ou então, outro exemplo, é bem diferente você ler como se fazer uma receita do que você pegar, ir lá na cozinha e botar a mão na massa. Então você precisa, em termos bem gerais, assim, você precisa botar a mão na massa. Porque só ouvir sobre, ou só de maneira passiva, saber como aquilo é feito, não resolve muito a tua vida. Até resolve um pouco, mas demora muito. Então você precisa produzir o idioma. E aí o que que eu digo? Por exemplo, assim, vai assistir um filme em inglês. É uma prática? Claro, é uma prática. Mas não adianta nada você só passar o filme inteiro só legal, inglês e tal. É mais interessante você, por exemplo, ter um bloco de notas ali do seu lado. Eu tenho um objetivo assistir esse filme. Eu tenho o objetivo de anotar 5 palavras que eu não conheço. Ou anotar 5 palavras que eu conheço e conseguir reconhecer só ouvindo. Né? Então, aí você, dependendo do nível, você faz atividades diferentes. Então, aí, beleza, foi uma prática ativa. Né? Eu assisti o filme, eu relaxei e tudo mais, mas eu produzi alguma coisa também. Então, isso é muito importante. O quarto ponto, ele tem a ver com pronúncia e sotaque. Então, hoje em dia na internet tem uma discussão, assim, uma divisão de pensamentos, mas eu vou simplificar para você a história, tá? Não tem problema você ter seu sotaque de brasileiro, não tem problema nenhum você ter seu sotaque, até porque tem mais gente falando inglês como segundo e terceiro idioma do que nativo no mundo, tá? Isso é uma estatística muito louca, mas é verdade. Tem mais gente que não é nativo falando inglês do que nativo, então não tem problema nenhum você ter teu sotaque. Mas o que você precisa ter, sim, é uma clareza na pronúncia. Então, por exemplo, se você vai falar alguma coisa com o teu sotaque e essa coisa que você falou desse jeito pode ser confundida com outra coisa, daí você tem que reavaliar, né? Agora, se não tem Cristo no mundo que confundiria, pode falar do jeito que você está falando. Por exemplo, clássico de brasileiro, colocar o izinho no final das palavras que terminam com a letra E ou com consoante, né? Então a gente não fala like, a gente fala like. I like you. I love you. A gente fala assim. E, tipo assim, meu, eu concordo que o melhor jeito é falar like, I love, até porque é o jeito correto, se a gente for ver pela fonética. Porém, me diz, você não entende? Se alguém fala pra você, I like you, I love you, você não entende? Claro que você entende. Então, assim, a gente tem que mirar numa pronúncia cada vez mais clara, cada vez mais parecida, assim, com o correto, digamos assim, né? Porque realmente, no inglês, letras E no final de palavras geralmente não tem som. Então, você não vai falar esse E. Se você falou esse E, você está falando coisa que não tinha que falar. Ao mesmo tempo que, assim, para o brasileiro é difícil. Então, respeite os seus processos, digamos assim, mire nessa pronúncia mais comum, mas também entenda que não é o fim do mundo se der para te entender. Agora, se for uma coisa completamente, tipo assim, que vai fazer confusão na cabeça de quem está te ouvindo, aí não tem como fugir, tá? E o último ponto é, eu teria objetivos. Eu teria um foco específico e eu teria uma medida de tempo também até chegar lá. Por exemplo, eu tenho aí 30 semanas para dar um up no meu inglês e conseguir, por exemplo, um objetivo bem específico, narrar a minha rotina. Então, eu quero que no final dessas 30 semanas eu consiga narrar a minha rotina. Em frase simples, pode ser, não tem problema, né? Mas eu colocaria
Esses dois pontos, assim, um objetivo específico. Então, eu quero narrar minha rotina, ou eu quero apresentar a minha empresa, ou eu quero fazer uma apresentação de quem eu sou para uma potencial entrevista de emprego, enfim. E eu teria um tempo também. Com base nisso, você pode pedir ajuda para o ChatGPT, por exemplo. Ó, eu tenho 30 semanas para melhorar meu inglês e fazer essa coisa aqui, né? Cumprir esse objetivo. E aí, como é que eu posso, então, estruturar um cronograma de estudos onde, semana após semana, a cada semana eu melhoro um pouquinho, eu cumpro um objetivo. Então, por exemplo, vamos pensar no escrever a rotina, né? Em 30 semanas, vamos pensar que a gente divide essas 30 semanas em 5 pedaços, né? Vamos dividir em 5 pedaços. No primeiro pedaço das 30 semanas, você vai descrever questão de horários. Então, você vai estudar só sobre horários. Então, como é que eu falo? Às 5 da manhã, das 9 às 10, todas essas coisas de horários, assim, e os verbos principais. Então, acordar, escovar os dentes, tomar banho, fazer café, comer, ir ao banheiro, enfim, né? Então, essas duas coisas durante esse primeiro pedaço ali das 30 semanas. No segundo pedaço, eu faria as mesmas frases, só que com um pouquinho mais de detalhes. Então, por exemplo, eu acordo com um alarme às 5 da manhã. Na primeira semana, no primeiro pedaço lá, eu fiz, eu acordo às 5. Aí depois eu mudei, eu acordo às 5 com um alarme. Aí depois na outra, eu acordo às 5 com um alarme que eu coloco no meu celular, ou que eu coloco no meu smartwatch, enfim. Aí você vai incrementando. Então você vai subindo de nível ao longo dessas semanas. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho mais de clareza aí em como seguir os teus estudos. Se você tem interesse, é claro, em fazer aulas particulares comigo, pode me procurar aí nas redes sociais, o meu arroba é teachercaroldolce. Vai ser um prazer te ajudar, mas com esse vídeo já dá para fazer muita coisa, então espero que tenha sido útil. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida mais específica, mais pontual, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou adorar te ajudar. Esse foi o primeiro vídeo aqui no YouTube, então me deixem um feedback também para eu saber se estou indo na direção certa. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, considere se inscrever para apoiar meu trabalho e deixe o joinha se você curtiu esse vídeo. Até o próximo. Tchau!